E o tema de hoje é falando que os filhos seguros são autores da própria vida. André, o que você quer falar com isso? O que isso quer dizer? Então, eu vou contar aqui 2 casos que eu tive com o Miguel recentemente. Não tem nem 3 semanas que esses 2 casos aconteceram. O primeiro, eu estava no ateliê lá dos slings. Se você tem filho bebê, deixa eu fazer um jabá aqui. Se você tem filho bebê ou está se preparando e não conhece slings, vai lá no slings da vovó, tem um material muito bom para você. E aí eu estava lá no ateliê dos slings e o Miguel andando para trás, a gente brincando, ele tropeçou, caiu no rolo que estava lá no chão. E aí quando ele caiu, ele olhou para mim na hora e fez: por que você não me avisou que o rolo estava aqui? Aí eu fiquei olhando assim para ele já sabe que a gente já conversou algumas vezes sobre isso. Só fiquei olhando para ele assim, aí ele apontou para ele, né? Como quem diz: não foi porque você não me avisou, mas foi porque eu não vi. Aí eu falei: você sabe, né? Ele só faz assim, ele aponta para ele mesmo, faz assim. Esse foi o primeiro caso do meu filho que caiu no rolo e transferiu para mim a culpa, a responsabilidade por ele ter caído no rolo. O outro caso foi, eu estava colocando o Miguel para dormir, contando uma historinha, não lembro qual que era a historinha que eu estava contando, mas lá pelas tantas ele falou: papai, se você continuar contando essa história, eu vou ficar com medo. Eu falei: por que, filho, que você vai ficar com medo? Aí ele: porque eu sou assim. E aí na hora que ele falou eu sou assim, veio um negócio dentro de mim, minha vontade foi de falar: não, você não é assim. Mas eu já entendi que existe o tempo próprio de amadurecimento, que foi a primeira live, então naturalmente que eu não falei isso, né? Mas toda vez que a resposta do porquê estiver no outro, isso tira de mim uma segurança. A resposta sempre tem que ser porque eu, literalmente, e fiz conceitualmente. Então, por exemplo, Miguel caiu lá no rolo, andando para trás. Por que você caiu, meu filho? Porque eu não olhei para trás. A primeira reação dele foi dizer que ele tinha caído porque eu, André, não tinha avisado a ele que tinha um rolo atrás. Ou então, no segundo momento, ele dizer: eu sou assim, ponto final, e eu vou ficar desse jeito. Não, você não precisa ser assim necessariamente. Então, é um pouco sobre isso que a gente vai conversar. Sobre você transferir. Como que eu posso criar um filho seguro se ele transfere, se ele designa a responsabilidade para terceiros? Então, toda vez a resposta tem que ser porque eu. Alguma coisa. Porque eu caí porque eu não olhei para trás. Eu não passei no concurso porque eu alguma coisa. Eu estou doente porque eu alguma coisa. Quer dizer que 100% das coisas que acontecem na nossa vida são responsabilidades nossas? Não, não é. Eu sei que existe esse discurso muito forte, mas não é. Só que em algum nível eu tenho responsabilidade e eu só consigo atuar no que eu controlo. Então por que eu vou transferir ou vou focar em energia, vou investir energia no que eu não controlo? Isso vai até me gerar ansiedade. Então, para que você crie filhos seguros, ele precisa entender esse conceito. Você foca no que você tem controle e para você ter controle você tem que ter poder de ação. E você só tem poder de ação em algo se você assume a responsabilidade por esse algo. Então, o que não é esse conceito que eu vou trazer aqui hoje? Um pouco diferente do conceito que eu falei quarta passada. Se você estava na live de quarta passada, eu falei ali dos pais, eu, pai, mãe, assumir a responsabilidade pela educação do meu filho, pelos resultados do meu filho. Lógico, de novo, que não é 100%. E o conceito de hoje, agora que eu entendo essa responsabilidade, eu preciso ensinar o meu filho a crescer assim. Para que ele seja uma criança segura, para que ele seja autor da própria vida, seja uma criança segura, ele precisa ter poder sobre a própria vida. Porque senão como é que ele vai ser seguro se ele estiver à mercê dos outros? Como é que meu filho vai poder andar seguro de que não vai cair a qualquer momento, se a qualquer momento alguém pode botar um rolo e ele cair? A partir do momento que sou eu que não vejo, então está em mim a responsabilidade de cair ou não cair. Você está entendendo o que eu estou falando? André, por que isso é um conceito? Para que o seu filho fique seguro, para que o seu filho alcance os resultados que ele se propôs a alcançar, ele precisa ter essa visão de primeira pessoa.
ele não pode ter uma visão de terceira pessoa. Então, eu vou ler as respostas. Se você estava na live de quarta-feira, eu fiz uma pergunta aqui para as mães, que foi: o que você espera para a vida do seu filho? Quais os resultados que você, enquanto pai e mãe, espera que o seu filho alcance na vida futura? E eu fiz essa pergunta para algumas mães semana passada, elas responderam. Eu vou ler novamente as respostas que elas trouxeram aqui e vou começar a confrontar com esse conceito em você ensinar o seu filho ou não dessa forma. Então, teve uma mãe que falou: eu quero que meu filho seja feliz, minha filha, era uma menina, eu quero que minha filha seja feliz e realizada com as escolhas dela. Esse era o sonho, o desejo, o objetivo que a mãe tinha para a vida futura da filha. Feliz e realizada com as próprias escolhas. Então vamos lá. Feliz. Quem que é responsável pela própria felicidade? Eu vejo muitas pessoas, casamento, isso é clássico, né? As pessoas casam com o outro para o outro fazê-la feliz. Mas, cara, como é que eu quero que meu filho seja feliz? Como é que ele pode construir a felicidade dele se ele designa a felicidade dele para outra pessoa? Na boa, eu, enquanto esposo, enquanto esposa, eu não posso ser responsável pela felicidade do outro. Eu posso ser companheiro, amigo, amante, cúmplice, parceiro, tudo isso. Mas eu não posso ser responsável pela sua felicidade. O responsável pela sua felicidade é você. O responsável por construir a própria felicidade é você. E a partir do momento que você delega isso para outra pessoa, cara, como é que é? Como é que você está à mercê de outras pessoas? Como você pode ser seguro? Então, na visão dessa mãe, eu quero que meu filho seja feliz, e a outra é realizada com as suas escolhas. Esse é pior ainda, né? Esse é mais óbvio ainda. Então, como é que a pessoa pode ser realizada com as próprias escolhas se ela não tem poder de escolha sobre as próprias escolhas? Se quem faz as escolhas dela são outras pessoas. Então, é você começar a ensinar o seu filho de que ele tem que viver em primeira pessoa. O outro colocou aqui, ó, que tenham saúde, a outra resposta. Eu quero que meus filhos tenham saúde e saibam fazer boas escolhas. Escolhas, a gente já falou, mas que tenham saúde. Eu lembro quando o Miguel nasceu, teve uma conhecida, não era nem colega não, era conhecida, que a filha dela nasceu ali, negócio de 2 semanas de diferença. E aí, 3 anos depois, ela ainda estava tentando perder peso por conta da gravidez, e todas as vezes que ela puxava esse assunto, era sempre ela que puxava esse assunto, e ela dizia: eu não emagreço porque o meu metabolismo é lento. Tudo bem, eu não estou questionando se o metabolismo dela é lento ou não, mas você percebe como ela se coloca em terceira pessoa. A primeira pessoa é o metabolismo lento. Então, o responsável pelo não emagrecimento é o meu metabolismo que é lento. Cara, se o seu metabolismo é lento, vai dar mais trabalho, vai ser mais difícil, vai. Mas a partir do momento que você transfere para o seu metabolismo, ou transfere para o outro a responsabilidade de te fazer feliz, cara, não tem como você andar em segurança. Como você vai ser uma pessoa segura? Como seu filho vai poder construir uma vida segura se ele não estiver em primeira pessoa? Teve uma outra resposta que foi: eu quero que eles construam carreira sólida. Esse é óbvio. Eu não tenho carreira sólida porque a empresa não reconhece. Não, cara, porque você não faz um trabalho suficiente para ser reconhecido. Sejam independentes e bem-sucedidos, é óbvio, alegre, íntegra e de sucesso. Como que esse foi o meu irmão Márcio que botou, alegre, íntegra e de sucesso. Como que você vai ser íntegro se as escolhas estão a partir dos outros? Percebe a diferença? Eu estava conversando com um amigo meu, ele é gerente nacional de uma grande empresa de medicamentos. E aí ele falando: André, a nossa maior dificuldade hoje no mundo corporativo é que os funcionários sempre transferem a responsabilidade. Eles sempre buscam um culpado. Nunca é jeito de falar, mas normalmente eles não assumem as responsabilidades. No mundo corporativo, segundo esse meu amigo hoje, essa é uma das maiores dificuldades que eles têm. Se você quiser ver uma história muito boa de uma pessoa que cresceu com esse entendimento, segundo ele, foi a mãe dele que passou, ainda garoto, o Geraldo Rufino, o criador da JR Diesel, maior empresa de desmanche da América Latina. Desmanche parece bandido, né? Maior empresa de reciclagem de peças de veículos, eu não sei se de pequeno porte ou se só de caminhão, mas procura o GVCast do Geraldo Rufino, cara, é muito bom. Desde garotinho ele teve esse entendimento, saiu de uma realidade muito difícil ali para construir o negócio que ele construiu hoje. E André, que exagero, meu filho é só uma criança, por que eu preciso começar
a ensinar já para ele, agora enquanto criança, a viver em primeira pessoa. Se ele é só uma criança, deixa para ensinar depois, né? Deixa para ensinar quando está nos 20 anos. Não, é importante que você comece a ensinar agora. Seu filho não é só uma criança, seu filho é uma criança. E para quem assistiu a live de segunda-feira, entende que existe um abismo de diferença entre um e outro. Naturalmente você entende que existe um tempo de maturação, então você entende que vai chegar o momento dele entender e começar a viver em primeira pessoa, mas para isso é bom que ele seja ensinado desde criança. Então quais são as formas erradas de você querer fazer isso com seu filho? O que você pode fazer para jogar contra, para fazer ele cada vez mais transferir, cada vez mais viver em terceira pessoa? Primeira coisa é super proteger. E cada vez mais a gente percebe, eu não sei se é impressão minha, não sei se vocês têm essa impressão também, mas parece que cada vez mais os pais estão ficando super protetores com os filhos. Ah, meu filho não precisa passar pelo que eu passei, e não precisa mesmo não, mas você não pode super proteger. Vou dar 2 exemplos de super proteção. Um foi com a mãe de um amigo do Márcio, meu irmão que está até aí na live. Márcio, quando criança, era um menino bem tranquilo, para não dizer o contrário, e lá na escola ele arrumou uma briga lá e deu um pau no menino. E venceu a briga do menino. E eu acho que isso era a primeira série, segunda alfabetização, alguma coisa assim. E aí a mãe desse garoto foi lá na escola, pegou o Márcio, segurou o Márcio, cara, uma criança, pô. Ficou segurando e mandou o filho bater no Márcio. Para que o filho pudesse se vingar, ou sei lá qual que era a ideia dessa mãe. Poxa, André, como que isso atrapalha o meu filho de viver em primeira pessoa? Porque você começa a depender dos seus pais para resolver os maiores problemas. Ah, André, quer dizer que eu não posso resolver os problemas para o meu filho? Você precisa ensiná-lo a resolver os próprios problemas. E a partir do momento que você tem uma mãe que segura outra criança para que você possa bater, você está criando um filho dependente de você para que você esteja sempre presente para resolver os maiores problemas dele. E pais super protetores adoram filhos dependentes. Você já viu pais que falam assim, ah, o seu irmão não vem nunca aqui em casa, poxa, o seu irmão não liga, o seu irmão não quer saber da gente. Esses pais super protetores adoram filhos dependentes, adoram filhos que estão ali debaixo da asa da galinha e que solicitam os pais para tomar as decisões, solicitam os pais. Cara, na boa, depois que você é homem, mulher feita, você não depende dos seus pais para tomar as decisões. Você consulta se você entender que deve consultar. Não para tomar decisão, mas para buscar conselho. Mas a decisão final de um homem deve ser do homem, né? E não dos outros. Mas naturalmente, quando existe essa criação de superproteção, cria nas crianças essa dependência dos pais, o que força elas a viver em terceira pessoa. Porque sempre teve papai e mamãe ali resolvendo, sempre teve papai e mamãe decidindo, sempre teve papai e mamãe para segurar o coleguinha que bateu em mim para eu poder bater nele de volta. Você percebe como que é nocivo para a criança os pais superprotetores? E aqui eu estou falando só de um conceito. A superproteção impacta em várias outras coisas. Eu vou me limitar só a esse conceito. Um outro exemplo de superproteção, eu já compartilhei algumas vezes lá no canal. Eu lembro de uma vez eu estava chegando em casa e aí estava chegando uma mãe com uma menina, acho que a menina tinha uns 8 anos de idade mais ou menos. A menina estava com a farda da escola e aí as duas desceram do carro. A mãe pegou a bolsa dela, aquela bolsa grande de mulher, que tem de tudo que você imaginar dentro. Aí botou aqui, a alça aqui assim, né? Pegou a chave do carro, pegou as feiras com a mão que estava a bolsa, prendeu a mochila da menina da escola debaixo do sovaco aqui e saiu carregando tudo. E a menina foi andando sem nada na mão. Aí a menina chegou na frente do portão, ficou parada, sem nem olhar para a mãe. Chegou, ficou parada na frente do portão. Aí a mãe veio carregando tudo, abriu o portão, saiu da frente, deixou a menina passar. E depois ela fechou e eu não vi mais o que aconteceu, né? Mas você percebe como essa mãe faz tudo pela filha, super protegendo a filha, até que ela não precisa nem carregar a própria mochila, servindo a filha, colocando a filha num patamar mais alto. Ou seja, eu dependo do meu pai para fazer tudo, eu dependo da minha mãe para fazer tudo para mim. Como que eu posso querer que meu filho viva em primeira pessoa se eu sempre faço as coisas por ele? Como que eu posso querer que meu filho ande em segurança se eu sempre faço tudo por ele? Se eu estou intencionalmente ou não intencionalmente, mas para ter o filho perto de mim, criando filhos dependentes.
criando filhos que estejam sempre debaixo da asa da galinha. Foi o que eu comentei em alguma outra live. A gente tem que criar os filhos para o mundo, pô. Eu tenho que formar os filhos agora aqui, 18 anos, que ele está dentro da minha casa, depois vai, bicho, está na hora de ir. Se vira aí, cara. A gente tem que criar os filhos para o mundo. Então, não caia nessa cilada de super proteger o filho, porque aí você está ensinando para ele que ele não está em primeira pessoa, não dá para andar em segurança se eu não estou em primeira pessoa. Essa é uma. A outra é você transferir. Um exemplo muito claro e que eu vejo muito, velho, mas muito acontecer. Tá o moleque correndo, brincando lá de pega-pega, o que quer que seja. Aí ele correu, perdeu ali a passada e bateu na mesa. Meteu a costela na mesa. Aí a mãe chega assim, que mesa feia, você bateu no meu filho, não faça isso, sua mesa chata. Foi o moleque que bateu na mesa. Mas você percebe como transfere, como tira, eu não posso, meu filho não pode ser responsável por uma coisinha pequenininha de nada, de ter batido a costela ali na mesa, então eu transfiro para a mesa. É igual o Miguel lá, eu caí porque você não falou para mim, você não me avisou que tinha um rolo aqui. Olha que nível de transferência. Então os pais fazem muito isso, querendo ali proteger os filhos, dizer, não, filho, não foi culpa sua não, tal. Aí cria essas pessoas que vivem procurando culpados. Se você trabalha na empresa corporativa, não só em empresa privada, mas em estatais também, tudo mais, cara, você percebe como a maioria das reuniões, a maior energia que as pessoas investem é para achar o culpado. É investido mais energia em achar o culpado do que em resolver o problema. Só que aí todo mundo quer transferir a culpa para o outro. Não, o culpado não sou eu, o culpado é falando, mas na boa, um homem ou uma mulher, quando ele é culpado, ele bate no peito e assume, cara, foi eu que fiz errado. E isso vai agilizar muito mais o processo, isso vai dar muito mais produtividade para a empresa, isso vai resolver muito mais fácil o problema e vai resolver a porra do problema, velho. Mas as pessoas estão preocupadas em dizer quem é o culpado, velho. E são pessoas que foram formadas assim. São pessoas que foram formadas assim, muito na infância. Principalmente por pais superprotetores e por pais que ensinaram a transferir. E esses pais muitas vezes foram formados assim também, né? Então talvez você esteja, caramba, alguma coisa aí eu faço, talvez você foi ensinado assim. Se você está me ouvindo isso, está na hora de acordar, agora você tem uma nova informação, então beleza. Até aqui você podia até não saber, mas daqui para frente agora você sabe, velho. Agora que você sabe, está contigo, beleza? E André, qual que é o jeito certo então de eu poder passar esse conceito para o meu filho? Vou dar para você 3 dicas de como você pode ajudar muito o seu filho a viver em primeira pessoa. De novo, o foco da gente nessas lives é como ajudar o seu filho a viver em segurança. Então, 3 coisas que você pode fazer para que ele entenda esse conceito de viver em primeira pessoa, que, na boa, se você não vive em primeira pessoa, não dá para você andar pleno em segurança. Primeira coisa, autonomia. Autonomia gera autoestima. Anota essa frase aí. Autonomia gera autoestima. Pega um papel e caneta, e eu estou falando sério. Faz uma listinha de 10 coisas na rotina de vocês que você pode dar autonomia para o seu filho e não dá. Coisas simples. Toma banho sozinho, dependendo da idade, né? Tem 6 meses, não vai tomar banho sozinho. Mas toma banho sozinho, fazer o prato. Poxa, André, mas ele vai derrubar. Então deixar ele decidir a quantidade de comida que vai no prato. Eu vejo muitos pais com problema. Cara, o meu filho não come tudo que vai para o prato. E eu já tive esse problema com o Miguel até ali os 3 anos de idade, porque é uma fase mais difícil mesmo, de 1 a 3 anos, mas depois que passou dos 3 anos, eu não tenho esse problema. Porque desde pequenininho, eu ensinei para o meu filho, vem ver a quantidade aqui de comida que vai no seu prato. Tá vendo? Tudo que for para o prato, você vai comer. Só que quem decide o que vai para o seu prato, em termos de quantidade, é você. Entendeu? Entendi, papai. Então, se você quiser botar pouquinho, depois quiser botar mais, você pode botar pouquinho e depois repetir. Tá bom? Tá bom. E aí ele escolhe a quantidade de comida que vai para o prato dele. A partir do momento que foi ele que escolheu, ele é responsável por aquilo que está lá. Entendeu? André, quer dizer que nunca aconteceu dele não deixar a comida? Claro que aconteceu, gente. Mas, sei lá, 1 em 50 vezes que isso acontece. Autonomia gera autoestima. Tomar banho sozinho. Escolher a roupa. Tem gente que fica com vergonha se deixar o filho escolher a roupa. Mas não é vergonha do filho, é vergonha do que os outros vão pensar de mim porque o meu filho está vestido assim, né?
O meu filho Miguel teve uma fase que ele ia para a igreja, eu dizia, filho, escolhe a roupa. Ele escolhia a sandália vermelha do McQueen, uma bermuda vermelha jeans, a cueca vermelha do Marshall, da Patrulha Canina, e uma camisa vermelha do Olodum que ele tinha. E é porque ele não tinha um boné vermelho, senão ele botava o boné vermelho também. Eu não tenho crise com isso. Mas se você falar, não, André, aí já é demais para mim, escolhe ali 3 ou 4 e fala, ó, filho, dessas 3 ou 4 aqui, qual que você quer ir? Entendeu? Então, quais são as coisas? Lista pelo menos 10. Quais são as coisas que você pode dar mais autonomia para o seu filho? Então, cara, tem pais que tornem a autonomia até no nível das cores que a criança faz as coisas. Então, por exemplo, o seu filho está montando Lego. E aí ele fez um carrinho todo colorido. Aí os pais, não, filho, faz assim, ó, faz branco o corpo do carro e faz amarelo essa parte. Cara, deixa o moleque fazer tudo colorido lá. Deixa o moleque fazer do jeito dele, pô. Ah, o meu filho, eu quero que ele monte o prato e fique todo bonitinho. O meu filho mistura tudo, eu não acho legal. Cara, deixa o moleque fazer do jeito dele. Como que você quer que seu filho viva em segurança, ande em segurança, se ele não pode tomar decisões de coisas tão simples a respeito da própria vida dele? Entendeu? Então faz isso. Faz essa listinha aí. Pega papel e caneta e faz esse exercício, esse esforço mental de pensar 10 coisas na rotina de vocês que você pode dar mais autonomia para o seu filho. Segunda coisa que você pode fazer é histórias. Histórias são muito poderosas. Nós, seres humanos, adoramos histórias. A gente, desde que o mundo, não posso dizer desde que o mundo é mundo, mas desde pequenininho até velho, adora história. A gente paga para ir para o cinema, para assistir histórias, para ir para o teatro. Eu, André, tenho, não agora que a gente está isolado, mas eu tenho como rotina todo mês ir para o cinema, porque eu gosto de ouvir histórias. E com histórias você pode passar valores que você quer, inclusive de pessoas que vivem em primeira pessoa. Então, para o Miguel, eu já contei a história do Kobe Bryant, já contei a história do... Contei essa semana do The Rock, aquele ator bem fortão. Já contei a história do Michael Phelps, já contei do Cafu, já contei do Ronaldo Fenômeno. E aí eu mostrei o vídeo do Ronaldo Fenômeno machucando o joelho e todo mundo dizendo que ele não ia conseguir, que ele nunca mais ia voltar a jogar futebol. E ele voltou na Copa do Mundo 2002 e arrebentou, tá? E machucou o joelho de novo e todo mundo disse que ele não ia conseguir. Você percebe? Histórias inspiram, cara. História conecta muito mais do que uma palestra de conceitos. Eu não sei se você percebeu, 95% das lives que eu faço, eu conto uma historinha. Pelo menos uma historinha no meio eu conto, porque eu sei que história conecta. Não é à toa, não é por acaso. Então conte histórias para o seu filho. André, não sei qual história mais contar. Uma coisa que eu faço muito com o Miguel, eu conto a história do Zezé. O Zezé é ele. Então teve um dia, por exemplo, que a gente foi no Parque da Jaqueira, que é um parque que tem em Recife, e aí tem um cross lá. E ele estava com medo, e eu insisti com ele, ele caiu, ralou o joelho, e eu trabalhei junto com ele desceu, caiu de novo, ficou com mais medo ainda, até que desceu e deu certo. E ele superou esse medo. Essa foi uma história que aconteceu com o Miguel. Quando eu estou sem ideia de que história eu vou contar, eu não sou muito de ler livro, se você lê livro fica mais fácil ainda. Quando eu estou sem ideia de que história eu vou contar para o meu filho, eu conto a história do Zezé. Esses dias eu contei, o Zezé foi lá no Parque da Jaqueira, e aconteceu isso, ele caiu e ralou o joelho, a história dele. Aí depois eu peguei um videozinho dele andando de bike, olha aqui, filho, o Zezé andando de bike. Ele sabe que é ele. E aí eu trago aquele conceito de novo, que eu quero passar para o meu filho, e ele percebe que ele já viveu aquele conceito. Histórias são muito fortes, se você quiser colocar o seu filho para viver em primeira pessoa. Uma outra dica que eu posso dar, essa não é nenhuma dica, é um fundamento. Eu não vou conseguir explorar com profundidade ele aqui, mas é o que eu faço principalmente no episódio 2 da série Forjando Filhos para a Vida. Você precisa ajudar o seu filho a encontrar as soluções dos próprios problemas, principalmente quando ele estiver com medo, raiva, triste, com birra, principalmente nesses momentos difíceis. Se você ensina o seu filho a encontrar as próprias soluções quando ele vive essas crises, essas emoções negativas, cara, você está botando ele muito na frente da maioria das pessoas em termos de maturidade emocional. Eu falo isso profundamente no episódio 2 da série Forjando Filhos para a Vida. Então, se você não está inscrito, vai lá, se inscreve, tem um link lá na bio, no meu Telegram, vai lá e participa. E a terceira dica que eu vou dar para vocês
Essa tem um estudo da Carol Dweck no livro Mindset, ela fala sobre isso. É a forma de você elogiar o seu filho. Então, ela fez um estudo com centenas de crianças, não lembro a quantidade, mas era mais de 100. Ela pegou ali pré-adolescentes, chamou os moleques e falou, ó, tem um teste aqui para vocês fazerem. Era um teste de QI. E aí a maioria dos garotos tiraram nota 8. Estou chutando, tá? Não lembro, mas era uma nota alta que eles tiraram. Aí os moleques tiraram nota 8 e foram... Terminou o teste, aí vê só. Ela chegou para os garotos e falaram, ó, tem um outro teste para fazer, certo? Mas antes dela falar que tem um outro teste para fazer, ela pegou alguns garotos e falou, nossa, como você é inteligente, você tirou 8, você deve ser muito bom nisso, hein? E os outros garotos, ela falou, nossa, você tirou 8, parabéns. Eu acho que você se esforçou muito para conseguir essa nota. Você percebe a diferença? Um grupo, ela disse que ele era inteligente, e porque ele era inteligente, ele tirou 8. Outro grupo, ela falou, nossa, você deve ter se esforçado muito, por isso você tirou 8. Aí, beleza. Aí ela chegou para os garotos e falou, ó, tem um outro teste aqui mais difícil. Vocês querem fazer? A maioria dos garotos que ouviram que eram inteligentes não quiseram fazer. Porque eles já tinham a sentença de inteligente. Você percebe que é algo pontual? Ou eu sou ou eu não sou inteligente. E ele já era tido como inteligente. Por que eu ia botar isso à prova? Por que eu ia fazer um teste mais difícil para, de repente, descobrir que eu não sou o rótulo que eu acabei de receber? E os garotos que ouviram que você deve ter se esforçado muito, a maioria topou fazer. Aí eles foram para esse segundo e mais difícil teste, e depois teve um terceiro que foi o mais fácil de todos os testes. Os garotos que no primeiro teste ouviram que eram inteligentes tiveram a performance pior no terceiro e mais fácil teste do que os garotos que ouviram você deve ter se esforçado. E a teoria é que eles foram para o segundo e mais difícil teste e falaram, poxa, caramba, eu estou tendo dificuldade, mas eu sou inteligente. Por que eu estou tendo dificuldade? Então eu acho que eu não sou inteligente. E os que ouviram que eram esforçados, e aí eles se abalaram. Os que ouviram que eram esforçados entenderam que havia um processo e não se abalaram. E você percebe a diferença gigantesca por causa de um elogio? E aí, para terminar, ela ainda falou assim, olha, a gente vai fazer esse mesmo teste em outras escolas. Então eu quero que vocês deem um feedback aqui pra gente. Aí entregou uma folha de papel com 2 questões. Uma questão era perguntando o que ele achou do teste, outra questão era para ele comentar os próprios resultados. E 40% dos garotos que comentaram os próprios resultados, que ouviram que eram inteligentes, mentiram, dizendo que tinham tirado notas mais altas do que de fato tiraram. Porque no segundo teste foi provado que eles não eram inteligentes, porque ele teve dificuldade. André, o que isso tem a ver com o meu filho viver em primeira pessoa? Porque se é uma sentença, ou você é ou você não é, não tem como eu viver em primeira pessoa. Agora, a partir do momento que eu posso me tornar, quer dizer que depende de mim. No primeiro caso, os garotos, você é inteligente. Então, tem gente que transfere até para Deus, né? Eu nasci inteligente. Miguel lá, quando eu contei a história, eu sou assim. E aí foi quando eu construí com ele que não era desse jeito. Ah, mas eu sou inteligente, ou eu não sou, então não há nada que eu possa fazer, porque eu nasci assim. Outro exemplo são aquelas pessoas que falam, eu sou sincera, eu falo na cara mesmo. Não, na boa, cara, você está justificando uma falta de autocontrole para magoar as outras pessoas. Não, você não é assim. Você tem agido assim. Não estou falando você, tá? Estou falando desse exemplo. No outro caso, que são os garotos que se esforçaram, existe autonomia, existe uma primeira pessoa. Eu tenho o poder de me esforçar para conseguir um bom resultado no teste. Então, até a forma como você elogia o seu filho faz ele entender para ele viver em primeira pessoa ou viver em terceira pessoa. André, quer dizer que eu não posso dizer que meu filho é inteligente? Claro que pode, você deve, mas foque no processo. Faça o seu filho entender que existe uma jornada para ele se tornar. As histórias são ótimas também para contar isso. A pessoa que fracassou, tentou, treinou, pum, se tornou. Faça o seu filho entender que não é pontual. É um processo, é uma jornada. Então, como que você pode elogiar o seu filho? Poxa, filho, você tirou 10 na prova? Parabéns, você tirou 10 porque você é inteligente e você se esforçou. Porque por mais inteligente que você fosse, se você não tivesse estudado, você não tinha tirado. Ah, o meu filho emprestou o brinquedo para a irmãzinha.
Nossa, filho, legal que você emprestou o brinquedo para a irmãzinha. Você vê como ela está feliz, você percebe como você fez o bem. Não é o papai está orgulhoso de você. Aí você coloca no papai a primeira pessoa, na mamãe a primeira pessoa. É ele fazer que ele é a primeira pessoa. Você percebe o bem que você fez quando empresta o brinquedo para sua irmãzinha? Você começa a elogiar com foco no processo, com foco em colocar o seu filho como primeira pessoa. Isso vai fazer ele ter essa percepção e poder viver dessa maneira. E pessoas seguras vivem em primeira pessoa. Porque senão não tem como ter uma segurança plena. Você pode até ter um nível de segurança, mas se depende dos outros, cara, na boa, não tem como ter plenitude nesse conceito. Então, de maneira geral, era isso que eu queria compartilhar com vocês, nesse conceito de você ensinar o seu filho a viver em primeira pessoa. É fundamental que para isso ele possa ser ensinado em identidade, que é isso que eu vou ensinar na série Forjando Filhos para a Vida. Essas 10 lives estão servindo de suporte, de background, para que você possa chegar na live, na série e compreender plenamente o conteúdo que eu vou trazer na série, certo? Gente, eu vou dar uma lida aqui nos comentários. Se você tem pergunta para fazer, pode ir fazendo aí sua pergunta. Se você não está no Telegram, pô, vai lá, se inscreve lá no Telegram, sempre trago conteúdo exclusivo. Essa live não fica salva aqui, então depois eu vou baixar, coloco o link lá no Telegram, fica até meia-noite salvo lá no Telegram para você assistir, tá? Deixa eu dar uma passada aqui pelos comentários. Vemos muitos pais carregando a mochila dos filhos. Quem tem que carregar a mochila dele é ele, né? Lógico que você não vai botar ele para carregar um negócio que faça mal para a coluna dele, mas de maneira geral que tem que fazer ele. A Tabata falou aqui, ó, nossa, eu me policio muito para não fazer isso. Autonomia dá trabalho, pais não querem ter trabalho. E aí, Tabata, a ironia é que realmente dá trabalho, mas se você pensa a longo prazo, dá menos trabalho, entendeu? Então, pô, dá trabalho agora, enquanto é criança, mas talvez quando chegar lá na adolescência, você somar o trabalho que você teve agora na infância para dar autonomia e o menos trabalho que você vai ter na adolescência e para a vida toda, dá autonomia para os filhos no presente e dá mais trabalho, mas a médio prazo dá muito menos trabalho. A Cláudia falou aqui, ó, minha filha falou, ela adora tomar banho com a mãe, fico super feliz. Depois disse que também adora tomar banho com o pai. Em seguida disse que, mas eu mais gosto é tomar banho sozinha. Legal. E aí deixa ela tomar banho sozinha e de vez em quando toma banho junto. Não precisa ser Caxias 100% não, toma junto, tira uma onda lá, brinca com a menina no banho. Não tem problema não. A roupa o meu escolhe, a comida não. Mas a partir de hoje ele escolherá a quantidade, é isso aí. Não quer dizer, Grace, que você deixar ele escolher a comida, ele só quer chocolate, né? Talvez eu não tenha sido claro, mas é exatamente o que você falou, é escolher a quantidade. Mas lógico que seu filho tem que passar ali pelo que você entende que é uma alimentação saudável, pelo que você entende que é melhor para ele. A Priscila falou aqui, ótimas dicas, vou começar a colocar em prática essa questão da autonomia, legal. Faz a lista lá, vocês acham que é zoeira, não é não, cara. Faz uma lista, faz um esforço para fazer 10 itens na rotina de vocês. Quando chegar lá no 8º, 9º item, vocês vão ver algumas coisas que nenhuma live, nenhum coach, nenhum psicólogo, que ninguém vai falar para você, porque é 100% dentro da sua rotina. Muito bom esse conhecimento que está sendo passado, muito bom mesmo. Valeu. Mari, acho que é Mari, né? Tabata, nunca tinha pensado nisso dessa maneira, legal. Gente, esses foram os comentários da live de hoje. Vai lá, se inscreve no canal do Telegram, o link está na minha bio, no meu perfil. Vai lá também na série Forjando Filhos para a Vida, se inscreve lá para participar. Essa live vai estar até meia-noite para quem está no Telegram, depois sai do ar. E a live de quarta, esse é um recado para a turma do Telegram, a live de quarta que eu não trouxe todo o conteúdo, quem está no Telegram sabe o que eu estou falando. Amanhã eu vou gravar o restante, e aí eu pego a primeira parte que eu fiz aqui junto com vocês, colo com a segunda e vou deixar disponível durante o sábado. Então eu vou informar tudo lá pelo Telegram, para vocês terem o conteúdo completo. Deixa eu chamar o meu irmão Márcio aqui, ele mandou uma solicitação para participar. Deixa eu ver aqui. Márcio, não sei se você está aí me ouvindo, meu irmão. Se tiver, aceita aí. Márcio? Opa, André, tá me ouvindo? E aí, Marcinho, como é que tá?
Tô bem, graças a Deus. E você? Tô bem, graças a Deus. Sua imagem está congelada, mas eu ouço bem você. Brother, não tem problema não. Não vai fazer falta, não. Vamos lá, cara. Eu tenho contigo aqui. Eita, caiu aqui o Márcio. Deixa eu ler aqui mais alguns comentários. E, Márcio, se você tiver aí, manda de novo a solicitação para participar. Tabata falou aqui, ó. Eu dou muito mais autonomia para minha caçula do que a mais velha. Ela tem 9 anos e comeu dando na boca até os 4. Olha só. A pequena come sozinha desde que começou a segurar o talher. Legal, Tabata. E aí é um processo de aprendizado, né? Se você tivesse a informação que você tem hoje com a sua mais velha, quando ela era pequenininha, você faria dessa mesma maneira. Então, é uma questão de você entender o seu ponto também no seu processo de evolução. Tá tranquilo com isso. O Miguel começou a comer quando ele saiu do peito, ele começou a comer. Ele comia com a mão mesmo. Pegava as comidas, sujava tudo. Hoje ele tem uma excelente alimentação. Hoje ela vai se servir no jantar. Legal, isso aí. A Gisele falou aqui, eu te indiquei para uma mãe de 3 hoje. Minha vida está bem melhor com os seus conselhos. Oh, que legal, Gisele. Beleza, obrigado. A Tabata falou aqui, ó. André, repete a frase da autonomia. Autonomia dá autoestima. Autonomia gera autoestima. Tenha certeza disso. E autoestima é fundamental para você poder viver uma boa vida, para você poder andar em segurança. Em alguma outra live eu posso até fazer uma live sobre autoestima. Não nessas 10, né? Que essas 10 já estão fechadas. Deixa eu chamar o Márcio de novo aqui para participar. Depois de olhar o Márcio aqui, eu vou dar uma olhada nos comentários aqui do Face e do YouTube. E aí, Andrezão? Fala, Marcinho. Agora eu vejo você. Ah, show. Brother, então, eu coloquei lá no Face, ou foi no YouTube, não sei onde é que estava acompanhando, como lidar quando a criança ela já está enraizado nela o hábito de terceirizar a responsabilidade. Né? Quando ela já tem isso como normal para ela. Sempre usando a linguagem futebolística, né? Foi a grama, a bola, o juiz, a chuva, sei lá. E nunca assume a responsabilidade. A torcida. Exatamente, a torcida. Como é que a gente faz em relação a isso? Né? Lógico que a gente precisa identificar o porquê disso no nosso comportamento para com a criança, mas como inverter essa responsabilidade aí? Quantos anos, Marcinho? Na casa de 10 anos. Tá, 10 anos já está grandinho, né? Você vai fazer semelhante ao que você faria com um garoto de 15 ou com um garoto de 20. Você vai explicar o conceito, vai explicar os porquês, vai contar histórias e vai relembrá-la várias e 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 várias vezes. Não é um passe de mágica. Educar não é assim, cara. E aí, no dia a dia, você vivendo, quando ela terceirizar... Cara, o Miguel, ele já sabe, pô. O Miguel terceiriza. Óbvio que ele terceiriza. Porque existe esse processo, foi o que eu falei na primeira live. Existe o tempo da manga verde e o tempo da manga madura. Eu pego uma manga verde no pé, chupo, fico com raiva da manga porque ela não está doce, é porque eu não respeitei o tempo. Então, o Miguel olha para mim, às vezes, quando faz isso, ele já olha para mim assim e aponta para ele. Isso quer dizer que, cognitivamente, ele já entendeu, mas dentro dele ele não entendeu ainda. Porque existe um processo, tem uma frase do Thomas Merton, mentor, não lembro exatamente. Ele fala mais ou menos o seguinte: a distância mais longa que existe é da mente para o coração. Você entende? Ou seja, o Miguel, cognitivamente, ele sabe esse conceito. Mas dentro dele, ele não sabe ainda esse conceito. E o que vai fazer ele avançar nessa jornada da mente até o coração é a repetição e experiências emocionais. Agora, dentro da repetição, existe uma escala de repetição que contribui mais. A história está no topo. Porque história gera conexão, história gera identificação, história gera experiência, história gera informação. Então, quando eu falo aqui de contar histórias, principalmente antes de dormir, que as informações ali antes de dormir ficam muito mais fortes no cérebro do que as informações que não têm significado ou não são emocionais, cara, isso é uma baita ferramenta. Show. Beleza. Então vamos massificar de história e levar essa conscientização aí. Valeu, Andrezão. Um abraço. Valeu, Marcinho. Um abraço, meu irmão.
dar uma olhada aqui nos comentários aqui do Face e do YouTube. O Rafael, meu primo Rafael tá aí, ó. Live para apreciar e usar os conselhos que na realidade servem para nós antes de criança. Exatamente, Rafael. São conceitos de vida, né, cara? Aqui o foco é sempre falar sobre a educação de filhos. De maneira geral, são conceitos de vida. Afinal de contas, a gente educa os nossos filhos para a vida, né? Assiste sempre os seus vídeos. Abraço, meu irmão. Márcio aqui comentou também. Boa tarde. Nossa filha está com 10. Foi o que a gente conversou aqui. Autonomia gera autoestima. Isso aí, Marcinho. Que diga um jovem que consegue o primeiro emprego. Ou seja, o Márcio trabalha ali com jovens aprendizes e estagiários. E ele tem vivido na pele essa situação que eu falei das pessoas terceirizarem dentro da empresa. Então a culpa é da empresa, a culpa é do chefe, a culpa é de todo mundo, menos dele. Valeu, gente. Um abraço. A gente encerra por aqui. A turma do Telegram, já eu coloco lá o link. E se essa live fez sentido para você, você acha que pode ajudar algumas pessoas, não por mim, não por você, mas, poxa, tem gente que vai contribuir na vida delas, ouvir essa live, cara, manda lá o link do Telegram para ela, para que ela possa assistir também. Vai ficar até meia-noite lá. Forte abraço, fica na paz, valeu!